com a gente com as saias da Emily. Essa saia, tamanho 36, foi feita de uma calça bem pequena, acho que era um tamanho 12. Eu fiz essas amarrações aqui do lado pra vestir até o 38 e coloquei esses retalhos de couro que tinha lá em casa. Eu fui jogando umas correntes, um chaveirinho, um botãozinho rosa pra combinar. E é isso. Essa aqui, tamanho 44, veio de uma calça que eu achei no brechó que tinha muito potencial. Usei as pernas dela pra fazer uma jaqueta. A parte de cima virou uma saia que eu também coloquei um retalho de um rolinho, um metalzinho, não sei que tecido é esse. Uns spikes da Shopee, uns alfinetes aqui pra dar uma cara mais street style. Eu queria saber qual é a nossa obsessão com corsês, né? Porque toda vez essa cena se repetiu. É verdade, gente, tá de corsê o tempo. Amarração aqui, amarração aqui, amarração aqui, eu acho que eu tenho um problema. Vou botar esses brincos que eu peguei da minha irmã, coração junto com estrela, com tudo, e é isso. Morte ao minimalismo. Tchau!